Alô, amigos. Yes, nós temos Bananas, está no ar mais uma vez. Hoje é o dia 14 de novembro de 2025. Eu sou José Inácio Werneck e estou em Avon, Connecticut, nos Estados Unidos, e Celina Cortes está no Rio de Janeiro, e Brasil. E Celina, eu gostaria que você começasse me explicando. Vamos fazer o nosso primeiro bloco sobre assuntos brasileiros. Hoje poderemos ter a entrada do Humberto Borges a qualquer momento. Não sei se ele está com algum problema de tecnologia, mas enquanto isso, você pode começar falando sobre o que se passa aí no Brasil com essa história do INSS, uma grande fraude, corrupção. Como é que são essas coisas aí? Olha, está tendo uma CPI do INSS. Ela foi criada, basicamente, os deputados bolsonaristas queriam ver se davam um pau no governo, né? E aí, ontem, por exemplo, teve 9 prisões. E aí, um deles é o Alessandro Stefanuto, que foi nomeado pelo ex-ministro Lupe, Carlos Lupe. Aliás, os dois são do PDT, e esse cara recebia por mês R$ 250 mil de propina. Nada mal, né? Para ajudar a fraudar Os os aposentados se ferrando e o cara ganhando essa fortuna toda. Bom, mas aí essa CPI ela está atingindo gente de todos os governos. Porque, por exemplo, o José Carlos Oliveira, que era ministro da Previdência do Bolsonaro, também está de um envolvido. antigo cronista do Jornal do Brasil, você deve lembrar, José Carlos Oliveira, talvez não tenha sido da sua época. É verdade, lembrei, sim, pois é. Certo. Então, bom, eu sei que agora nessa prisão teve um deputado federal chamado Euclides Peterson, que é o cara que mais ganhou dinheiro com essa história, que recebeu repasses de 14,7 milhões de Ó, reais. ó, ó, o Humberto está entrando aqui, ó. O Humberto está entrando aqui. Oba. Vamos lá. Alô, alô. Está aparecendo aqui por enquanto só a letra H. Vamos ver se ele aparece. Alô, Humberto. A letra H. Letra H está aqui, presente. Vou botar os óculos aqui, vamos ver. De repente ele não está conseguindo botar a imagem e o som, né? É. Tem que Ó, Humberto, você liberar. está nos ouvindo? Alô? Alguns pequenos problemas de tecnologia. Humberto, você está no Rio de Janeiro? Bom, vamos continuar, Celina, enquanto aguardamos. Pode ser que o Humberto entre. Mas Bom, esse mas Stefanuto, não sei o que, é conhecido como italianinho, não é isso? é, Esse que está olha, eu fraudando vou a te gente. dizer, a coisa que o assunto que eu mais gostaria de falar, o assunto que mais me toca, é essa guerra entre governistas e oposição, né? Porque a popularidade do Lula deu uma estacionada desde a operação do Cláudio Castro, aquela mega operação que matou 121. Para Certo. ele só morreram 4, né? Porque eram 4 PRMs. Os É, 117 não são gente, enfim. certo. E então isso tudo trouxe muita popularidade para o Cláudio Castro e a extrema-direita rapidamente começou a usar o tema da segurança como boia de salvação, né? Certo. E aí agora eles indicaram o Guilherme Derrite, que é o secretário de Segurança do governo de São Paulo, que está licenciado como deputado federal, para é, ser relator do. Relator do processo. Pois é, da PEC, do PL antifacção, Certo. que o governo lançou logo depois da operação do Cláudio Castro. E aí
o Hugo Mota indicou o Guilherme Derrite para ser o relator dessa história. E, Certo. imediatamente, o Guilherme Derrite, a primeira coisa que ele fez foi propor que a Polícia Federal só entrasse no caso se fosse solicitada pelos governadores. Aí isso aí deu uma grita danada, ele teve que mudar e tal. E, em resumo, ele já mudou a proposta dele 4 vezes. E Mas é isso grande não é confusão. uma coisa normal, porque, por exemplo, se o governo muda uma proposta daqui a 15 dias, aí todo mundo cai de pau. Esse cara já mudou a proposta dele em uma semana 4 vezes e obrigou o Hugo Mota a adiar a votação. Quer dizer, no final, ele tá a esquerda está até gostando de ter o Derrite, porque está mostrando que ele é uma pessoa completamente incapaz para fazer o que Certo. ele não está conseguindo fazer, né? Certo. Então, aí a gente está agora nesse impasse. Provavelmente esse PL vai ser votado ou na semana que vem ou na próxima, e aí, enquanto isso, o governo e a oposição continuam brigando pela popularidade, né? E agora, a proposta do governo é uma proposta viável, que o Derrite está fazendo tudo para tornar inviável, assim como a PEC da segurança, que está na Câmara desde abril e, e não é votada. Então, o que de repente virou uma coisa urgente com a operação do Cláudio Castro, ela é um contrassenso, porque é um projeto que tá adormecido lá na Câmara desde abril, a PEC da segurança, que é uma coisa mais para longo prazo, e esse PL das facções, que basicamente pretendia concentrar as forças policiais para atuarem juntas, a Polícia Federal, Polícia Federal com as Judiciária polícias e tal. estaduais. Certo. E aí, só que e transformar as facções em terroristas, que eles não são terroristas. Terroristas são É uma grupos coisa que política. lutam por causas políticas. Eles lutam pelo bolso, pelo dinheiro. Só interessa a eles ganhar dinheiro. Então, eles não são terroristas. Eles são narcotraficantes. Enfim, então a gente está aí nessa sequência de coisas que não fazem o menor sentido, né? E vamos ver onde é que vai dar isso. Me diga o seguinte: o Lula vai ser candidato o ano que vem? Como é que Vai ser, isso e é certo? semana passada ele embalado no sucesso e tal que ele estava tendo, ele deu uma entrevista para jornalistas internacionais e admitiu que vai sim ser candidato em 2026, né? E aí essa COP também está fazendo bastante. Enfim, essa COP, já na largada, ela saiu no prejuízo porque ela não teve a presença nem do Trump e nem do Xi Jinping. Mas Os, o Xi Jinping mandou o vice-premier os dele. chineses mandaram representantes e tal, mas o Trump não mandou ninguém e faz Eu vou questão de depois dizer falar que ele sobre isso. é. Então, isso também é um holofote para o Lula, né? Porque, por exemplo, o Bolsonaro negou a realização de uma COP aqui durante o governo dele, e o Lula teve a ideia de trazer a COP para o coração da Amazônia, né? Que é uma das regiões mais lembradas pelos ambientalistas quando se fala de mudanças climáticas, né? E, Seria a maior contribuição do Brasil para o controle do clima seria a preservação da floresta amazônica, né? pois Isso é, pois é. é uma coisa que está. Preservação essa que custa dinheiro e aí os países ricos precisam colaborar, né, para poder preservar a floresta. Agora, quem seria o candidato da oposição no momento, no ano que vem? Tarcísio, é o Tarcísio. Mas é certo? Tarcísio de Freitas. Não, não. Continua essa coisa, esse impasse, essa coisa fragmentada da direita, porque até hoje o Bolsonaro não indicou quem é a pessoa que ele vai apoiar, porque ele ficou alimentando o sonho da anistia, que ia ser anistiado. Isso aí
já era, né? Quer dizer, o segundo recurso da defesa dele foi julgado hoje e já de manhã, por isso que eu Hoje, achei que poderia ser sexta-feira, dia condenado. 14, 14 de novembro. Já o segundo recurso foi julgado hoje e já de manhã tinha tido maioria contra ele. E aí, depois disso, esse recurso vai ser publicado num acórdão, e aí o próximo passo seriam recursos infringentes. Só que o Bolsonaro não tem direito a isso, porque o recurso infringente ele pode ser solicitado quando pelo menos dois ministros votam pela inocência do réu. E, como se sabe, o único a votar pela inocência do réu foi o Fux, quando ele estava na primeira turma. Certo. Então, esses recursos infringentes também não vão para frente. E então espera-se que final de novembro, início de dezembro, essa ação transite em julgado e com isso o Moraes possa determinar a prisão do Bolsonaro, que é o seguinte: quando um réu é condenado a mais de 8 anos, ele tem que começar a cumprir a pena em regime fechado. Certo. Então, está rolando essa discussão se ele vai, para onde que ele vai e tal. Segundo a Malu Gaspar, jornalista do Globo, ele deve ir para Papudinha, que é um setor mais reservado da Papuda, né? Certo, certo. E aí está uma coisa, a Damares, a queridinha do Bolsonaro, Damares disse que já pediu para visitar a Papuda para ver se vai ter condições de recebê-lo, porque se ele tiver uma síndrome, ele vai ter que ser atendido em não sei quantos minutos, dias, sei lá. E Certo. então já existe uma movimentação, inclusive dos aliados acreditando que ele vai parar nessa papudinha, né? E Certo. aí a defesa também pretende transferir, depois de uma semana, transferir o Bolsonaro para prisão domiciliar, que é uma outra questão que não tem muita lógica pelo seguinte, porque a base é o Collor, né? Porque o Collor ele foi preso, ficou uma semana no presídio e depois foi para casa. Só que o Collor tem Parkinson, e ele tem 76 anos, Bolsonaro tem 70, e Parkinson é uma doença progressiva. E o problema do Bolsonaro são as obstruções que ele tem por causa da facada que ele levou. Certo. E isso, no início, ele era ostomizado, quando a pessoa o intestino funciona fora do organismo, né, Certo. numa bolsinha. E ele não é mais, e há muitos presos ostomizados, e há muitos presos em cadeira de rodas, em situações piores. É. Então, isso aí não vai justificar uma prisão Mas domiciliar. você sabe, os poderosos, eu vou inclusive fazer depois uma comparação com o que acontece aqui nos Estados Unidos. Vou até passar para o nosso segundo bloco, falar mais da política dos Estados Unidos, porque nesse último domingo, o New York Times trouxe uma reportagem que me deixou muito impressionado, porque os Estados Unidos resolveram sabotar. Você falou que o Bolsonaro não quis fazer uma COP no Brasil, o Lula fez, e o Donald Trump resolveu sabotar essa Copa do Brasil de todas as maneiras, né? Entrou de sola nessa Copa, não foi, não mandou representante, apareceu aí o Gavin Newsom, governador da Califórnia, por conta própria, alguns deputados do Partido Democrático, até eu explico no Brasil, as pessoas falam Partido Democrata, está errado, o partido é democrático, os eleitores, os membros, os congressistas são democratas, mas o partido é democrático, mas em suma, alguns representantes do Partido Democrático foram, mas o New York Times trouxe uma matéria muito interessante, porque, mais ou menos ligada a COP no Brasil, havia um acordo que seria feito por sugestão das Nações Unidas de controle de poluição dos navios cargueiros, porque 90% do comércio mundial é transportado por navios cargueiros que consomem combustíveis fósseis.
e, evidentemente, emitem uma quantidade maior, muito maior, uma quantidade imensa, maior do que a expelida pelos aviões. Fala-se muito dos combustíveis fósseis expelidos pelos aviões, dos gases de efeito estufa, é maior no efeito emitido pelos cargueiros. E essa iniciativa foi sabotada da forma mais violenta possível pelo governo dos Estados Unidos com ameaças a países pobres, países do Caribe, da África, da Ásia, dizendo que se eles aceitassem, votassem em favor dessa proposta para controlar a emissão de gases de efeito estufa por navios cargueiros, eles seriam submetidos a tarifas, os seus representantes, seus diplomatas, seus presidentes, primeiro-ministro, ou o que fosse, não poderiam entrar nos Estados Unidos, seriam proibidos de entrar nos Estados Unidos. Foram convocados, alguns deles, a Londres para uma reunião na Embaixada dos Estados Unidos em Londres, e tudo isso conduzido pelo Marco Rubio, secretário de Relações Exteriores. E tem até aqui, não sei se dá para ver aqui no momento, essa daqui é a reportagem, de página inteira. E falando aqui, dizendo aqui, os Estados Unidos não hesitarão em retaliar contra aqueles que discordarem da sua atual administração. Isso apesar de que os países importantes da Europa e de outras partes do mundo apoiavam a, a Essa criação diretriz. dessa entidade para controlar os gases do efeito estufa. O resultado de tudo isso foi que a proposta perdeu por 57 a 49. 57 países votaram contra e 49 apenas votaram a favor, dizendo que iam estudar o caso no ano que vem. Mas o que se espera é que o caso seja totalmente esquecido por pressão do governo americano. Agora, outra coisa do governo americano, mostrando essas arbitrariedades que vêm sendo cometidas aqui nos Estados Unidos, ainda agora tem mais notícias sobre o fato de que o governo dos Estados Unidos está preparando uma ação militar contra a Venezuela. Está aqui em todos os canais de televisão. Pois Continuam. é, mandou o maior navio cargueiro de guerra do mundo, está chegando, pode Porta-aviões, chegar aqui no é, porta-aviões. o maior porta-aviões do mundo É. já foi deslocado para a costa da Venezuela e estão preparados. Diz que esse navio ele tem capacidade de receber mais aviões do que todos os aviões de É, caça é, existentes no Brasil. eles têm uma força-tarefa que eles chamam poderosíssima no Caribe, no É. momento, ameaçando a Venezuela. Vamos ver em que isso vai dar. E, ao mesmo tempo, as notícias são de que o governo dos Estados Unidos está funcionando novamente, isso é, está pagando seus funcionários, em parte, alguns ainda não receberam. Discute-se muito se o Partido Democrático acertou em permitir que o governo voltasse a funcionar, porque tudo se prende ao fato de que o Donald Trump quer acabar com o Obamacare. O Obamacare é aquele sistema de saúde pública que foi engendrado e iniciado pelo Barack Obama. E agora vai haver uma votação em dezembro, porque os membros do Partido Republicano prometeram que, para que o Partido Democrático concordasse em abrir o governo, eles prometeram que em dezembro vão votar sobre essa proposta de realmente dar acesso de sistema de saúde pública para os mais necessitados. Em dezembro vai haver essa votação e, se o Partido Republicano continuar negando o acesso ao Obamacare, aí, a partir de janeiro, Volta, né? poderá haver novamente um novo fechamento do governo. Vamos ver o que vai acontecer. E tudo isso, Celina, acontecendo no meio dessa grande celeuma, não sei como é que isso tem repercutido no Brasil, que é esse caso Sim. do Donald Trump e o Jeffrey Epstein. Não sei como é que as pessoas veem isso aí no Brasil. Não, pois é, está chegando aqui que o bicho pode pegar para o Trump, né? Porque os democratas conseguiram divulgar 3 e-mails que eram da mulher que era a namorada cúmplice do Epstein, que A está Ghislaine presa há 20 Maxwell. anos, É. tem uma prisão de 20 anos decretada, e o escritor Wolff, que inclusive escreveu um livro sobre o Trump. Então, nesses e-mails é admitido
eu não me lembro se é ela ou ele que diz que o óbvio, claro que o Trump sabia dessa história, É, né? é, Ele é o sabia, ele diz que não sabe de nada e tal, e que isso aí é intriga da oposição, que não sei o quê. Quer dizer, ele controla o judiciário, né? O Trump controla o judiciário dos Estados Unidos. Mas eu não sei até que ponto isso pode reverter bom, popularidade ele não tem mais, né? Porque a popularidade caiu dele muito, né? está caindo, né? Caiu muito. Inclusive, essa história das tarifas do Brasil, essa discussão de possível queda das tarifas, não sei o quê, é muito mais pela inflação que o café e a carne estão provocando nos Estados Unidos do que por um interesse do Trump em fazer as pazes com o Brasil, né? Tanto é que ele fez um acordo com a China imediatamente. Aí ficou aquele papo furado de química com Lula, eles conversaram, não sei o quê, e nada se resolve. Você Ficam falando falando, de reuniões e reuniões, enfim. você falando em inflação, Serena, me lembrou o pedido do nosso Humberto Bode, que afinal acabou não entrando. Ele queria, já que o nosso YouTube se chama Yes, Nós Temos Bananas, ele queria uma comparação entre o preço de bananas no Brasil e nos Estados Unidos. Outro dia, minha mulher comprou 7 bananas, pagou em reais, R$ 9,53, quase R$ 10 por 9 bananas. Eu não sei como isso. Pagou um preço bom. Eu como uma banana diariamente. A primeira coisa que eu como quando eu acordo é uma banana. E eu Ah, gosto de comprar umas bananas grandes. Essa semana eu comprei, domingo, sábado, domingo, sei lá, eu comprei no Zona Sul uma dúzia de bananas, eu fiquei abismada, paguei quase R$ 30, R$ 27 por uma dúzia de bananas, bananas graúdas. Bom, então Então, eu aproveito até para dizer que quando se fala no negócio de República das Bananas, é porque antigamente os americanos vinham as repúblicas ao sul do Rio Grande, né, que separa os Estados Unidos do México, como a terra das bananas, porque nos Estados Unidos banana não crescia. Hoje crescem. Há plantações de banana na Flórida, além de plantações de banana no Havaí. Então, essa história de República das Bananas aqui também é uma república das bananas. Agora, voltando ao caso da Ghislaine Maxwell, o Jeffrey Epstein e o Donald Trump, para usar uma expressão muito popular em Portugal, isso é mais, essa história é mais velha do que a Sede Braga, porque é o choque dos homens ricos e poderosos com meninas humildes, bonitinhas, mas de uma classe humilde. Olha aí, parece que agora o nosso Humberto Bode vai entrar. aliás, o príncipe William foi afastado por causa da história do Epstein também. Não, até agora, inclusive, estavam se falando isso. Parece que o Humberto vai entrar. Não sei se ele vai entrar. Na Inglaterra, o caso foi levado muito mais a sério. O príncipe William, Andrew, não é nem mais príncipe, mais, deixou de Pois ser é, príncipe. deixou de ser príncipe por causa disso. Levou-se muito mais a sério essa investigação na Inglaterra, no Reino Unido, do que nos Estados Unidos. Mas o caso é o seguinte, que o Donald Trump está metido nesse caso, até a raiz dos cabelos, é claro, eu não vou dizer que ele pessoalmente agiu, digamos, sexualmente em relação a essas meninas, mas que ele sabia do que se passava, No que ele era mínimo. cúmplice do Jeffrey Epstein, que ele sabia do que ocorria e ele era conivente com o que ocorria. Porque o que ocorria é o seguinte: essa Ghislaine Maxwell, em termos brasileiros, é uma cafetina de luxo, como uma administradora de um rendezvous. Ela era a agenciadora do Jeffrey Epstein para essas meninas de origem humilde, bonitinhas, mas de origem humilde, que iam trabalhar como massagistas, né? Uhum. Em Mar-a-Lago e outros locais. E o Donald Trump estava metido nisso. Eu não sei se o Donald Trump pessoalmente agiu de forma sexual com alguma dessas meninas, mas que ele sabia que esse era o meio em que ele vivia. A Ghislaine Maxwell é filha de um milionário, é uma história curiosa, é um tcheco, fugiu da Tchecoslováquia, um judeu tcheco, fugiu da Tchecoslováquia no tempo da guerra, foi para a Inglaterra, ficou milionário, era dono do Daily Mirror, depois morreu a bordo de um iate que ele tinha nas Ilhas Canárias, uma morte estranha. Ninguém sabe até hoje como ele morreu. A filha dele veio para os Estados Unidos, tornou-se amante
desse Jeffrey Epstein, tornou-se agenciadora de meninas para esse grupo de milionários festivos, do qual Donald Trump fazia parte. E agora o governo do Donald Trump prometeu que ia liberar todos os autos desse processo judicial. Durante a campanha dele. Aí, quando ele assumiu, ele falou: não, não tem nada É, demais nesses processos, não sei o quê. o Jeffrey Epstein supostamente cometeu suicídio, né? Ninguém sabe exatamente o que aconteceu, Eu acho que é meio como o Vladimir Herzog, né? mais ou menos. Quer Porque dizer, ele se matou em 2019, quando o Trump era presidente. exatamente, já estava preso e É, tinha prometido desmascarar o Donald Trump, e pois é. o fato é que o governo do Donald Trump prometeu que ia liberar todos os autos judiciais das investigações, agora não quer liberar isso de maneira nenhuma, quer, entendeu? Desviar o assunto, falar de outras coisas. Agora, o que é fato é o seguinte, que essa Ghislaine Maxwell, você falava agora há pouco do Bolsonaro, que é uma prisão especial. Essa Ghislaine Maxwell, ela está presa em condições favorabilíssimas, inclusive está pretendendo agora conseguir um indulto do próprio Donald Trump. Ela tem todas as regalias possíveis, fala-se nisso a toda hora aqui na televisão, quer dizer, coisas muito estranhas. E da parte do Donald Trump, francamente, você pode esperar tudo, tudo, porque o Donald Trump É. nunca passou de um criminoso. Era um homem que ficou milionário em Nova York, construindo prédios na indústria imobiliária, pagando muito mal e porcamente os imigrantes ilegais que trabalhavam para ele. Ele contratava, ele hoje é contra os imigrantes ilegais, ele contratava imigrantes ilegais porque ele sabia que depois ele podia ou não pagar ou pagar muito mal, porque justamente pelo fato de serem ilegais eles não iam reclamar. Essa é a história do Donald Trump. Apesar disso, foi a bancarrota diversas vezes, 4 ou 5 vezes, inclusive como dono de cassino. É uma figura do qual você pode esperar as coisas mais ilegais e imorais. Esse é o Donald Trump. Eu vi o filme dele que passou antes dele assumir o segundo mandato. Aí eu pensei, não vai assumir, porque o filme mostra uma criatura tenebrosa, né? Ele nasceu com a ajuda de um advogado, e depois ele largou esse advogado. O advogado era gay e teve AIDS, e É, ele largou o cara para trás. Ele é. não tem o menor escrúpulo, ele largou o irmão, ele largou a família, é uma coisa horrorosa, o Donald Bom, Trump. Celina, hoje nós estávamos esperando a presença do Humberto Bode, ele não conseguiu entrar. Eu quero só dar rapidamente aqui, fazer uma menção que eu sempre faço ao final da nossa conversa sobre a parte esportiva, né? Porque no ano que vem vamos ter a Copa do Mundo de 2026. Eu estava ainda hoje vendo uma reportagem aí que parece que as Ilhas Faroé, lá no norte do Atlântico Norte, tem uma pequena possibilidade de se classificar, seria uma coisa extraordinária. E essa Copa de 2026 é uma reedição da Copa de 1994, que aconteceu quando eu já morava nos Estados Unidos, eu acompanhei de perto aqui. O Brasil ganhou daquela maneira que todo mundo sabe, na decisão de pênaltis contra a Itália. Não foi bem o Brasil que ganhou, foi o Roberto Baggio que isolou aquela bola na cobrança de pênalti. Não foi uma grande atuação do Brasil, ganhou o título, foi campeão, mas ao longo da Copa não chegou nunca a mostrar uma grande eficiência, quase perdeu dos Estados Unidos, que era o país anfitrião, afinal passou, foi um jogo em que o Leonardo deu uma cotovelada num adversário, foi expulso, um jogo muito complicado, mas em suma o Brasil chegou à final e conseguiu a classificação. Mas no ano que vem nós vamos ter essa Copa de 1994, que até hoje é que teve maior média de público, outra vez nos Estados Unidos. Só que agora vai ter uma pequena parte no México, uma pequena parte no Canadá, mas a grande parte vai ser mesmo nos Estados Unidos. Agora, o que vai acontecer nessa Copa de 1990, de 2026, por causa desses problemas políticos, ninguém sabe o que vai estar acontecendo no ano que vem
nos Estados Unidos, e o Donald Trump capaz de proibir a entrada da seleção do Irã, essa coisa Pois toda. é. Pode estar em guerra com a Venezuela. Vamos ver, coisas muito complicadas poderão acontecer em 2026. Marcelina, se você tiver alguma coisa aí antes